Funcionários dos Correios decidem manter a greve que já dura 11 dias. Em São Paulo e na Baixada Santista são mais de 10 milhões de correspondências em atraso. Tem gente que já conta os prejuízos. Com apitos e faixas, manifestantes tentavam convencer os colegas em atividade a cruzarem os braços. Enquanto não for cumprido esse acordo, nós estaremos paralisados. A greve dos Correios já dura 11 dias. 45% dos 1.176 funcionários da região aderiram à paralisação. Eles reivindicam 30% de adicional de risco, prometido pelo governo em novembro do ano passado. De acordo com o diretor do sindicato da categoria, se a greve se estender até o final do mês, será necessário um mutirão de 2 semanas para colocar tudo em dia. Horas extras para colocar o serviço em ordem, talvez trabalhar no sábado, para que o serviço seja colocado em dia. Enquanto isso, cartas e mais cartas se acumulam pelos corredores da Central de Distribuição de Encomendas, que fica na zona noroeste de Santos. Até os serviços de entregas rápidas e Disque Coleta estão suspensos. Leandro e o colega de trabalho sabem bem o que é isso. Eles são funcionários de uma empresa que a sede fica em Campos do Jordão. Vale Refeição e os olerites costumam vir pelo correio. Até agora, nada chegou. Estou sendo obrigado a pagar o meu almoço porque a gente está sem ticket por causa do correio em São Paulo também está em greve, então não consegue chegar aqui em Santos, né? Para entregar para a gente lá no nosso escritório. E a empresa vai ressarcir? Não, na verdade a empresa não ressarce porque até então ela já pagou, só que o problema dos Correios não impede de chegar até nós. O gerente dessa administradora de condomínios em Praia Grande toma conta de 200 edifícios. São mais de 2 mil boletos de condomínios enviados por mês para que fossem pagos sem atraso. Um funcionário extra emitiu a segunda via. Além de orientar nos boletos em que nós enviamos, mesmo que ele receba com atraso, ele vai receber uma mensagem nesse boleto em que o banco está autorizado a receber até uma determinada data, sem multa, sem correção, sem qualquer prejuízo para o condômino. E vamos ao vivo com o repórter João Fernandes, que está em Santos. Boa noite, João. Com a greve dos Correios, qual a orientação do PROCON para as pessoas que ainda não receberam as contas antes do prazo de vencimento? Boa noite, Carlos. O consumidor deve ligar para a fornecedora do serviço ou do produto e solicitar uma forma alternativa de pagamento. Sobre esse assunto, converso com o diretor do PROCON, Carlos Eduardo Pinheiro. Esse pedido, a empresa pode se negar a dar? Boa noite. Não deve se negar. Na realidade, a empresa ela deve viabilizar todas as formas possíveis para que o consumidor possa efetuar o pagamento da sua conta. Lembrando que a empresa é a maior interessada que o consumidor efetue o pagamento. Então ela deve criar todos os mecanismos para que o consumidor possa fazer o pagamento da sua fatura. Por telefone, o consumidor pode anotar o código de barras ou o número da conta e fazer um depósito e se livrar de vez dessa dor de cabeça? Nós estamos orientando os consumidores que tentem viabilizar de todas as formas alguma possibilidade de efetuar o pagamento. Ou seja, ele pode entrar em contato com a empresa e aí nós orientamos que ele anote o nome da pessoa com que ele está conversando, o dia, a hora e o número da sua solicitação. Porque se ele não receber essa fatura, pelo menos ele tem como comprovar que se manifestou para a empresa para tentar efetuar o pagamento. Ele pode solicitar à empresa que autorize um depósito bancário na conta da empresa. Então ele deve solicitar o código de barras, toda a numeração viável para que ele efetue esse pagamento. E deve também solicitar uma possibilidade de, através da internet, imprimir um boleto bancário ou até através também de um fax. Ele solicitar à empresa que envie o boleto através de fax. As encomendas rápidas também estão atrasadas. Neste caso, o consumidor que se sentir lesado, ele pode ser ressarcido? Totalmente. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quando ele contrata um serviço, esse serviço tem que ser executado de acordo com aquilo que foi prometido, inclusive a forma de pagamento. Se ele contratou um serviço e esse serviço não foi executado, a empresa tem que ressarcir o consumidor. Se ela efetuou parte do pagamento do serviço, ela tem que devolver parte do pagamento. Agora a fatura não chegou, isso não significa que o consumidor deva gastar o dinheiro dessa fatura, desse pagamento? Correto, bem lembrado. O consumidor deve guardar o dinheiro, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ter que efetuar o pagamento. Então ele guarda o dinheiro e assim que possível ele deve viabilizar o pagamento da sua fatura ou do seu boleto. Como que está a procura por informações no PROCON? Tem sido bastante procurado em decorrência dos dias que estão em greve. Ok, obrigado pelas informações.
Carlos. Obrigado, João. Funcionários dos Correios decidem manter a greve que já dura 11 dias. Em São Paulo e na Baixada Santista são mais de 10 milhões de correspondências em atraso. Tem gente que já conta os prejuízos. Com apitos e faixas, manifestantes tentavam convencer os colegas em atividade a cruzarem os braços. Enquanto não for cumprido esse acordo, nós estaremos paralisados. A greve dos Correios já dura 11 dias. 45% dos 1.176 funcionários da região aderiram à paralisação. Eles reivindicam 30% de adicional de risco, prometido pelo governo em novembro do ano passado. De acordo com o diretor do sindicato da categoria, se a greve se estender até o final do mês, será necessário um mutirão de 2 semanas para colocar tudo em dia. Horas extras para colocar o serviço em ordem, talvez trabalhar no sábado, para que o serviço seja colocado em dia. Enquanto isso, cartas e mais cartas se acumulam pelos corredores da Central de Distribuição de Encomendas, que fica na zona noroeste de Santos. Até os serviços de entregas rápidas e disque coleta estão suspensos. Leandro e o colega de trabalho sabem bem o que é isso. Eles são funcionários de uma empresa que a sede fica em Campos do Jordão. Vale Refeição e os olerites costumam vir pelo correio. Até agora, nada chegou. Estou sendo obrigado a pagar o meu almoço porque a gente está sem ticket por causa do correio em São Paulo também está em greve, então não consegue chegar aqui em Santos, né? Para entregar para a gente lá no nosso escritório. E a empresa vai ressarcir? Não, na verdade a empresa não ressarce porque até então ela já pagou, só que o problema dos Correios não impede de chegar até nós. O gerente dessa administradora de condomínios em Praia Grande toma conta de 200 edifícios. São mais de 2 mil boletos de condomínios enviados por mês para que fossem pagos sem atraso. O funcionário extra emitiu a segunda via. Além de orientar nos boletos em que nós enviamos, mesmo que ele receba com atraso, ele vai receber uma mensagem nesse boleto em que o banco está autorizado a receber até uma determinada data, sem multa, sem correção, sem qualquer prejuízo para o condômino. E vamos ao vivo com o repórter João Fernandes, que está em Santos. Boa noite, João. Com a greve dos Correios, qual a orientação do PROCON para as pessoas que ainda não receberam as contas antes do prazo de vencimento? Boa noite, Carlos. O consumidor deve ligar para a fornecedora do serviço ou do produto e solicitar uma forma alternativa de pagamento. Sobre esse assunto, converso com o diretor do PROCON, Carlos Eduardo Pinheiro. Esse pedido, a empresa pode se negar a dar? Boa noite. Não, não deve se negar. Na realidade, a empresa ela deve viabilizar todas as formas possíveis para que o consumidor possa efetuar o pagamento da sua conta. Lembrando que a empresa é a maior interessada que o consumidor efetue o pagamento. Então ela deve criar todos os mecanismos para que o consumidor possa fazer o pagamento da sua fatura. Por telefone, o consumidor pode anotar o código de barras ou o número da conta e fazer um depósito e se livrar de vez dessa dor de cabeça? Nós estamos orientando os consumidores que tentem viabilizar de todas as formas alguma possibilidade de efetuar o pagamento. Ou seja, ele pode entrar em contato com a empresa e aí nós orientamos que ele anote o nome da pessoa com quem ele está conversando, o dia, a hora e o número da sua solicitação. Porque se ele não receber essa fatura, pelo menos ele tem como comprovar que se manifestou para a empresa para tentar efetuar o pagamento. Ele pode solicitar à empresa que autorize um depósito bancário na conta da empresa. Então ele deve solicitar o código de barras, toda a numeração viável para que ele efetue esse pagamento. E deve também solicitar uma possibilidade de, através da internet, imprimir um boleto bancário ou até através também de um fax. Ele solicitar à empresa que envie o boleto através de fax. As encomendas rápidas também estão atrasadas. Neste caso, o consumidor que se sentir lesado, ele pode ser ressarcido? Totalmente. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quando ele contrata um serviço, esse serviço tem que ser executado de acordo com aquilo que foi prometido, inclusive a forma de pagamento. Se ele contratou um serviço e esse serviço não foi executado, a empresa tem que ressarcir o consumidor. Se ela efetuou parte do pagamento do serviço, ela tem que devolver parte do pagamento. Agora a fatura não chegou, isso não significa que o consumidor deva gastar o dinheiro dessa fatura, desse pagamento? Correto, bem lembrado. O consumidor deve guardar o dinheiro, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ter que efetuar o pagamento. Então ele guarda o dinheiro e assim que possível ele deve viabilizar o pagamento da sua fatura ou do seu boleto.
Como que está a procura por informações no PROCON? Tem sido bastante procurado em decorrência dos dias que estão em greve. Ok, obrigado pelas informações. Carlos. Obrigado, João.